fazendo equilíbrio funcional pelo Instituto Paz e Mente, em parceria com a Universidade de Innsbruck, da Áustria. Ele cursou diversos treinamentos na negociação e mediação pelas universidades americanas de Harvard e MIT. E ele está concluindo a certificação em mediação pelo Ministério de Relações Exteriores. Ele é candidato à certificação em comunicação não violenta pelo Centro de Comunicação Não Violenta, que é a ONG que foi criada pelo autor, né, desse livro. Ele também ocupou o cargo de primeiro secretário na Missão Permanente do Brasil, junto à Organização dos Estados Americanos em Washington, D.C. E durante 4 anos ele serviu na Embaixada do Brasil, na Nigéria. Trabalhou por mais 3 anos na Missão Brasileira na Zâmbia e foi assessor no Departamento da África do Itamaraty. Então, seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigada por estar. Bom dia. Finalmente, isso vai nos informar. Tá? Assim, não é uma área, não é especialista, isso não é conversa, tá sério. Eu acredito muito na formação conjunta da aprendizagem e do crescimento. Vou explicar um pouquinho ao longo da nossa conversa, mas eu queria começar com uma poesia. Para todos nós chegarmos, a gente estava conversando muitas coisas, a Milena estava apresentando a Mulheres do Brasil, e aí eu queria começar com a poesia. Depois da poesia, você vai virar para o lado, para um par. Eu vou dar 3 minutos para cada um de vocês para dizer como é que essa poesia te tocou. O que veio à tona quando você ouviu essa poesia? O que transparece? O que você lembra? Que você volte com a um pouquinho do seu corpo, um pouquinho por aqui, por agora, e conecte com o que a gente vai fazer agora. Tão bom viver dia a dia. A vida, assim, jamais cansa. Viver tão só de momentos, como essas nuvens no céu. É só ganhar toda a vida. Experiência, esperança. E a rosa louca dos ventos, presa ao corpo do chapéu, à copa do chapéu. Nunca deis um nome a um rio. Sempre é outro rio a passar. Nada jamais continua. Tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atira a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Vira para o lado. Quando der 3 minutos, eu vou só avisar para que vocês, quem está ouvindo... esqueci de falar. A gente vai começar já fazendo um treinamento que a gente chama de escuta empática ou escuta ativa, que é, tenta ouvir a pessoa, você não interrompe, você vai estar os 3 minutos o tempo inteiro em silêncio e tentando conectar o que é que está vivo na outra pessoa. E aí fica percebendo a sua vontade de falar, a sua vontade, eu também, ou... Entendeu? Ver como é que a pessoa falando com você ressoa em você. Mas você o tempo inteiro não fala nada, 3 minutos para a pessoa ser escutada na sua íntegra, sem a pessoa que está escutando interferir. Tudo bem? Vamos lá? Ficamos todos? Todos. Eu queria começar dizendo que eu estou... Sei que todo mundo fala isso, mas é de verdade. Eu estou muito honrado de estar aqui fazendo o primeiro trabalho com o Grupo Mulheres do Brasil. Já queria pedir desculpa de antemão, porque toda a minha formação em CNV foi na língua inglesa. E às vezes eu tenho alguma dificuldade de fazer. Então, se sair alguma coisa em inglês, eu vou automaticamente, ou se alguém quiser me ajudar na tradução rapidinho, pode ficar à vontade. Mais por causa disso, eu já comecei a dar muito mais treinamento em português, mas temos treinamentos que eu dava não era em inglês, como temos semana que vem em inglês, depois de novembro em inglês. Então, já queria pedir desculpa de antemão. Deixar muito aberto, gente. Não é aula, não é palestra. Entendeu? Levanta o braço. A minha formação é de professor, o que mais gosta de pergunta, é de discussão, é da gente, você viu, mediador e coach de conflito, depois eu vou até falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, o contraditório é a minha praia de verdade, entendeu? Eu não entendi, vamos lá. Então, vamos começar, já que o
disse que eu gosto muito de perguntas, eu vou começar fazendo a pergunta para vocês. O que é CNV? Alguém tem alguma ideia? Alguém já ouviu ou sabe muito sobre CNV? Por favor. Não sei muito, mas já ouvi até de ler mais sobre neuroplasticidade, neurociência e a questão da empatia na comunicação. Não sei muito, mas não é a primeira vez que ouço a respeito. Tem um livro. O que é que ficou, se eu perguntasse assim para você? O que é CNV? O que é que você diria assim, para as pessoas presentes em uma ou duas frases? Acho que a forma como você começou até, né? A questão da presença e da escuta ativa. Isso, para mim, é o que mais fica. Assim, a gente precisa estar para o outro. Sim. Eu li um livro há muito tempo atrás. Okay. O que ficou desse livro? Falar assim, quando eu vou falar com os meus filhos, eu me lembro muito assim. Eu tentar não criticá-los, mas falar como eu me sinto sobre alguma situação. É um exercício. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Mais alguém? Acho que eu li esse livro faz mais de 5 anos. Ele ainda está no meu kit de ferramentas que eu uso quando eu penso em autoconhecimento, de saber realmente o que eu estou sentindo, né? Porque acho que eu era bem analfabeta em sentimentos e emoções. E também eu uso muito nos meus relacionamentos e também para os meus clientes, né? Eu faço umas terapias energéticas e corporais, então eu recomendo. Ótimo, acho que a conversa vai ser aqui muito boa. Eu costumo dizer que CNV ele é um paradigma e uma ferramenta. Tá? Um paradigma porque a maneira que a gente vai pensar é um pouquinho diferente. Daí a neuroplasticidade. E como qualquer coisa que a gente nunca fez e vai começar a fazer, tipo, eu fiz 6 meses de aula de chinês. Gente. Imagina o que é que o meu cérebro teve que fazer de neuroplasticidade, que é os seus neurônios vai encontrar outros caminhos e se ligar com outras conexões neurais para que você ache o caminho para fazer aquilo. Isso é neuroplasticidade. Muito simplesmente tentando explicar. Por que eu trouxe neuroplasticidade no começo? Para que vocês sejam muito gentis e delicadas com vocês mesmos. Você mesmo falou. É muito difícil. Às vezes eu volto, estou falando com o menino, esqueço. Por quê? Porque a gente está treinando a nossa mente num caminho de maneira de pensar, eu, por exemplo, há 53 anos. Comecei a fazer CNV tem um pouco mais que 6 anos. Então, só há 6 anos é que eu estou tentando fazer um shortcut, um atalhozinho aqui. Mas tem uma rodovia com 4 ou 5 faixas, que é a maneira que eu penso, a maneira que eu interpreto, a maneira em milissegundos que a minha mente julga, critica e vai para certo, errado, bom e ruim. O paradigma da CNV quer nos tirar da ideia de não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem ruim. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Se vocês quiserem tentar, sejam bem-vindos. E aí eu vou brincar um pouquinho do que é as estruturas dessa via que eu chamei de 5 faixas, que é como a gente pensa hoje. Está em inglês, mas acho que está tranquilo. Que é o seguinte, a gente tem uma teoria sobre a natureza humana. Aliás, a gente é ensinado uma teoria sobre a natureza humana e tem melhores pilares teóricos sobre isso, conhecido como os mais famosos são os Contratualistas? Os contratualistas. O mais famoso deles, vocês conhecem, que é o Hobbes, que é o cara que disse que o homem é o lobo do próprio homem. Então, isso tudo foi desenvolvendo e a gente criou um sistema de educação e socialização que está acreditando que o homem é mau. Se a gente deixar solto, a gente vai perder o controle. Se a gente perder o controle, vai ter violência. A gente vai se matar. A gente nunca vai cooperar.
a gente vai ter problemas sérios. Então, todos o processo de socialização e educação que a gente recebe, repara a maneira que a gente organiza a escola, a maneira que está distribuído fisicamente na escola, o intervalo, bate o sino, os meninos saem, bate o sino, os meninos voltam, porque a gente precisa fazer tudo isso, porque se a gente não tiver esse controle, perdido. E aí a gente cria instituições sociais para garantir isso. Tipo, prisão, tipo, não tem mais, mas manicômios, FEBEMs, que não chamam mais de FEBEM. Então a gente vai criando todas as instituições para garantir, baseado no como a gente acredita que o ser humano é. Aí, quando o homem tem um comportamento, tipo, matou, agrediu, xingou, ficou irritado, a gente diz, está vendo? Essa é a natureza humana. E aí o ciclo se fecha. Porque a gente não rompe o ciclo de dizer, peraí, será que pode ter também uma outra natureza? Não estou dizendo que é uma coisa contra a outra. Mas será que tem uma outra natureza? Porque eu também conheço seres humanos que naturalmente gostam de contribuir para o crescimento e aprendizagem do outro. Que naturalmente se dão para o outro, que naturalmente fazem a cooperação. Aliás, eu queria deixar bem claro que a gente só está aqui como raça humana há 300 mil anos, a gente cooperou. Se a gente não tivesse cooperado um com o outro, a gente estava com problema. Eu estudo nacionalismo, então nem vou entrar nessa coisa como a gente faz grupos e a gente forma um grupo contra o outro. Mas eu queria mostrar para vocês, ou pelo menos convidar a pensar, que a natureza humana é também de cooperação. A gente só consegue se desenvolver por meio da cooperação. E isso acontece o tempo inteiro. Sou voluntário, estou fazendo um trabalho voluntário. Eu gasto não sei quantas horas do seu dia para ajudar o outro, para proporcionar a coisa para o outro e não ganha nada em troca. Teoricamente, não ganha nada em troca. Não ganha nada em troca porque o sistema diz que o ganho é capitalista, é um retorno, mas você ganha muito em troca. E a gente vai tocar um pouquinho do que é que você ganha. Gente, de novo, alguma pergunta daqui? Então, a gente sai daquele paradigma, que é o paradigma que a gente é ensinado, e tenta brincar com esse paradigma que o Marshall Rosenberg pensou e idealizou, que é o seguinte: eu sempre vou partir de mim mesmo. O exercício que eu pedi para vocês fazerem é autoconexão. A gente ainda não chegou à autoempatia, a gente vai explicar o que é, eu só consigo ir para as duas, a raiz, a base da CNV é a autoempatia, que é quando eu estou comigo mesmo, vendo o que é que eu estou sentindo, o que é que eu quero, o que é valoroso, o que é importante, o que é precioso para mim naquela relação. Estava conversando com a minha nova amiga aqui, e aí perguntando para ela o que ela gostava, eu estava gostando aqui de si, e aí vieram as palavras: segurança, né? Respeito. Repare que isso dá para ela uma sensação de tipo, respeito é algo que eu gosto, segurança é algo que é importante para mim. Então, quando a gente entra em contato com o que a gente está sentindo, o que a gente está querendo, precisando, desejando, daqui eu posso ir para duas vertentes que a gente faz a vida inteira, gente. Ou eu vou receber empaticamente o que o outro está me falando, e às vezes não empaticamente. Posso receber criticando, posso receber julgando, posso receber avaliando, mas de qualquer forma eu estou ouvindo o que o outro está falando tem impacto sobre mim. Ou eu vou me expressar honestamente o que está acontecendo comigo. Só que quando a gente faz isso normalmente, a pessoa está falando uma coisa, sua mente já está ali vendo o que é que você discorda, o que é que você não gosta, o que é que não está legal, porque ele está avaliando e julgando. A CNV convida a gente a fazer uma maneira diferente. E quando você fala do que você está pensando, o que você está achando, como deveria ser. Aí a gente também convida a falar diferente. Então, pensa que a base da CNV é: eu só vou conseguir ou ouvir empaticamente o outro, ou me expressar honestamente, se eu estiver conectado com o que é vivo para mim naquele momento. Tipo, cara,
estou muito irritado. Eu estou muito chateado. Quando você entra em contato com isso, você pode até dizer, a gente pode conversar daqui a uma meia hora, ou eu vou ali tomar uma água e volto, ou coisa do tipo. Mas você não abre mão, você não aliena você mesmo daquela interação. Para isso, a gente usa a forma de CNV. No começo, como eu falei, vai ser meio desconfortável, vai parecer meio esquisito, mas à medida que você vai caminhando, você vai se sentindo mais à vontade. Porque tem a forma, o que a gente chama de consciência de CNV. Hoje em dia, eu converso com qualquer pessoa, eu não uso mais a forma de CNV, mas no back of my mind, eu estou, como eu ouvi, a necessidade de segurança, a necessidade de respeito, de limpeza. Ela perguntou que aqui é tudo limpo, que não tem lixo no chão. Então, quando eu estou conversando com as pessoas, eu não uso mais a forma, mas no fundo da minha cabeça eu estou ali conectando com a pessoa. Porque quando ela diz que precisa de respeito, de segurança, é algo que todos nós seres humanos precisamos. A gente vai ver que as necessidades são universais. Todos os seres humanos precisam e todos os seres humanos ressoam. Em algum momento da nossa vida, a gente já quis, precisou ou preencheu ou não preencheu aquela necessidade. Então, a forma da CNV, a gente diferencia muito bem observação, de avaliação, julgamento e crítica. Talvez seja a parte mais difícil e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sentimentos, emoções de pensamento. A gente está o tempo inteiro aqui e a CNV está trazendo um pouquinho para mim. Porque também a gente está numa sociedade, a gente vai falar um pouquinho de sentimento, que não convida muito. Né? E eu, então, meio diplomático, se eu começar a falar que estou me sentindo, como assim? Agora menos, a gente está evoluindo, a gente está mudando, mas geralmente é assim. Necessidades de estratégia. Isso é um ponto chave. A gente está o tempo inteiro falando das estratégias, que é como é que eu vou fazer para preencher minha necessidade? Então, se você tem uma necessidade de segurança, você vai fazer o quê? Uma cerca elétrica, você vai contratar uma empresa de segurança, etc, etc, etc. Isso é a estratégia. A segurança e a necessidade, o que você quer, o que você precisa, é o valor, é o princípio que você quer preencher. Então, a gente vai ficar mais com a coisa da necessidade. Porque a gente vai ver que eu posso usar diversas estratégias para preencher uma necessidade. E o último é um pedido diferente de uma demanda. No último slide eu vou brincar com vocês assim, como é que eu sei se estou fazendo um pedido ou não uma demanda? Já vou adiantar aqui, vocês podem ficar pensando, e a gente vai analisar e dar uma olhada nisso. Agora, o meu ponto é, para que uma observação? Por que a gente precisa, com a pessoa com que eu estou falando, com a pessoa que eu estou interagindo, a gente esteja pontuando a observação? Tipo, Morgana, semana passada, quando você disse, Jackson, isso não vai dar certo, por que eu preciso de observação? Ou... Eu lembro o nome de Morgana de Mirelle. Mirelle, quando você chegou na minha casa, gritando e batendo na mesa... Ok? Por que a gente precisa de observação? Repare. Ela fornece um contexto. Porque se eu chego assim, Mirelle, você é muito mal educada. Como é que eu vou começar a conversar sobre isso? Ô, Morgana, você é muito... Para que isso não é uma observação, isso é uma crítica, um julgamento. Aí ela já começa a reagir à crítica, ao julgamento. A gente não tem nenhuma base comum para começar sequer uma conversa. Então, na CNV, a gente sempre parte de uma observação que é da clareza. E é algo que seja teoricamente inquestionável. Daqui a pouco
a gente vai ver que não é muito assim, mas quanto mais você trouxer o que aconteceu para começar a conversação, mais o outro vai ser capaz de te ouvir. Porque se eu disser assim, Simone, você fala muito alto, automaticamente a Simone já vai começar a interagir. Agora, repare a diferença, Simone. Simone, toda vez que você fala num tom acima do que eu gosto, do que eu estou acostumado, eu me sinto. Você fala muito alto, tem um julgamento, tem uma avaliação de como é que a Simone está falando. Se eu digo, você fala um tom acima do que eu estou acostumado, a gente começa a conversar e a Simone começa a me ouvir. Então, é muito importante que essa observação venha de uma maneira muito que conecte as duas pessoas. Que as duas pessoas conseguem começar a conversar. Porque agora, com o trabalho de mediador, eu percebo que assim, a grande maioria dos desentendimentos começa daí. Eles não estão sequer falando sobre a mesma coisa. Porque não conseguem partir de uma observação. Ok? Como é que a gente tipicamente vê a observação? Concreta, específica e uma descrição neutra do evento. Isso é muito o que a CNV nos diz. Quanto mais você disser, meu filho, quando eu chego em casa e a sua meia está no meio do quarto, eu me sinto... Repare que é diferente quando assim, Juninho, você é um bagunceiro toda vez que eu digo. Ih, ressoou em alguém, ressoou já em alguém. Entende? Então, quando você diz isso, toda vez que você... Ou, melhor ainda, Juninho, essa semana é a terceira vez que você deixa a sua meia ou o seu sapato na sala. Começa a conversar com ele a partir daí. Juninho não vai se... Aí, se daí você continuar na forma de se viver, e toda vez que você deixa o seu sapato no meio da sala, eu me sinto... Porque eu preciso de mais organização em minha casa, porque eu preciso de mais ordem, porque eu preciso de mais apoio para deixar essa casa arrumada do jeito que eu acho que a família deveria. Se eu começo a mudar a minha maneira de expressar, partindo da observação, uma conversa acontece. Porque eu já não chego julgando, avaliando, já não entra na defensiva, e aí tem uma conversa. Não estou dizendo que ele vai tirar o sapato e começar a botar o sapato. A gente está com um de 24 anos, que até hoje, ontem eu fiz isso com ele, com o óculos em cima da mesa de centro da cozinha, ou da sala. Mas também não é só isso, porque eu não quero que vocês fiquem pensando que CNV é uma maneira que eu vou fazer para que as pessoas façam o que eu quero. Não é isso. Você também vai entrar em contato com o que está vivo para você. Por que você está tendo a vida com o seu filho, com sua mãe, com seu namorado, com seu marido, com a esposa? O que está acontecendo? Por que eu estou tão... Tá? E a gente vai ver que tem uma outra maneira. Livre de avaliação e interpretação e aquilo que uma Câmara vê. Então, teoricamente, para eu começar uma conversa que a outra pessoa esteja aberta para me ouvir, eu devo trazer o que ela fez, o que ela falou, de uma maneira muito neutra. Como se fosse uma câmera. Só que a gente vai ver que não é muito assim. E eu quero muito falar sobre isso, porque eu estou falando para um grupo de mulheres do Brasil. E, obviamente, tem outras nuances também. Eu sou um homem negro, e quando eu falo, eu estou falando de um lugar. Vocês são mulheres, quando vocês falam de um lugar. Então, não dá para a gente também achar... Só uma Lorena, você acha que é isso? Não dá para a gente achar que eu, falando, você, por exemplo, uma mulher branca falando com um homem negro, a gente vai literalmente, como a gente vai falando do nada. A questão de gênero perpassa as nossas interações sociais. Portanto, o que a gente observa tem a ver. Esse vídeo está em inglês. Eu acho que dá para entender. E se não der, eu vou explicar depois. Tá?
Eu acho que não tem legenda. Tem legenda em inglês. We're going to play a game specifically designed to test your spatial awareness. Meet the Brain Games Double Dutch team. What does jumping rope have to do with the brain? Well, double Dutch. O que tem a ver a nossa mente com pular corda? E aí ele vai brincar falando disso, ele vai pedir para vocês prestarem atenção, eu vou traduzir, a quantidade de vezes que o casal de verde pula a corda. É esse o teste, a tarefa de vocês. Continua. Requires off-the-chart spatial awareness. Today, these kids are going to help us test yours. For this game, all you have to do is keep track of the number of times that either of the girls in green jumps. You'll count each time one of them lands a jump, like this. 1, 2, 3, 4, É isso que vocês vão fazer, 5. As tá? you can see, these jumpers are pretty quick on their feet, so you're going to have to pay attention to keep up. When the whistle blows, start counting. Ready? Go. So, how many jumps did the green team make? E What do you aí, say? quantos vocês contaram? 40. 40, 33. 33, 32, 33. Isso quando elas pulam. Já começando Com também com dois, isso. A Ah, observação já não está a mesma coisa, mas a brincadeira não é isso. Ah, tá. 38? If so, you agree with 40% of our test audience. Now, some of you may be onto us, but for those of you who aren't, did you happen to notice anything else going on during the double dutch? Maybe a giant chicken strolling? Vocês notaram alguma outra coisa? Ninguém? Não. Sempre tem uma pessoa no meu grupo, pelo amor de Deus. Não, Giant Chicken. Só isso? Não. Passou uma galinha Não. gigante. Right through the middle of the Olha lá, second. olha lá. Now, Eu ignorei some of you may have missed Parou. that funky chicken, but Parou. Ninguém viu a galinha? Não. Tem mais. Foi mudando o fundo de cor o tempo inteiro. Só many of you probably saw it, and that's okay, because the chicken was just there to distract you too. Here's the real question. What color was the wall behind the double dutch game? Here's a hint. It wasn't the same color at the end as it was when they started jumping. The back wall was changing color the entire time, from bright blue to bright red. Nearly everyone misses it. But why? It turns out there's far too much information. Então, ele está dizendo o seguinte. A maioria vê o chicken. É a primeira vez que eu ensino isso, ninguém vê o chicken. A gente está super concentrado. Quase ninguém consegue ver aparelho mudando de cor. E por que isso acontece? Coming in through the eyes at any given moment for the brain to fully process all of it. As a result, the brain has to act like a spotlight, focusing our attention on some parts of the scene, but not others. Now, most of you were probably paying attention to the jumpers, and some of you may have suspected that something strange was going to happen, so you saw the chicken. But you probably weren't paying attention to the back wall. And what we don't pay attention to, we don't see. O que ele está dizendo? Gente, ao que você não presta atenção, a gente não vê. Porque o nosso cérebro só é capaz de absorver uma certa quantidade de informação. Então, a gente precisa, para andar no mundo, para sobreviver no mundo, para conseguir se movimentar no mundo, filtrar o que a gente está prestando atenção. Então, assim, se eu mandei você prestar atenção nos pulinhos, algumas pessoas ainda conseguem ver o chicken, mas o resto não. Então, assim, tem um educador que eu amo, que é o William James, no começo do século XIX, que diz assim, ao que você não presta atenção, não existe. Porque sua mente não absorve.
Ok? Pode soltar? And hey, for those of you who managed to catch everything so far, did you notice that we also swapped the rope turners out halfway through? Aí, para. Para todo mundo que pegou tudo, até as pessoas que estavam fazendo, eles trocaram. Volta só um segundo. Eles trocaram até as pessoas que estavam fazendo o roll. Quer ver? Ó? Só 1 ou 2 segundos. Aí. Olha lá. Gotcha. Hey, Cover Girls, let's be some. Por que o Jackson trouxe esse vídeo? Gente, observação é muito importante. Para que a gente entenda que, sim, eu preciso trazer observação para a conversa. Yes. Mas... com medo de que não volte. Mas observação não é uma coisa independente de quem está olhando. Então, olha, sempre contém um viés. Quem está percebendo o quê? Então, assim, se chega um homem numa sala falando uma coisa, eu vejo o homem na minha frente e na frente da Morgana. Mas dependendo do que ele falar, eu vou ter uma maneira de olhar o que está acontecendo e a Morgana, que é a mulher, vai ter uma outra maneira. Então, é muito importante que vocês percebam isso, não só quando você está recebendo do outro, mas como eu estou falando. E você começar a perceber que, tipo, eu tenho uns vieses aqui, eu tenho uma coisa, tá? Aquilo que é observável depende de onde está a minha atenção. Isso, então, é sensacional. É o William James total. Ao que você está prestando atenção? Isso é a observação. Conhecimento prévio, expectativas e história. Obviamente, se tiver uma pessoa fazendo uma apresentação sobre mediação, sobre conflito, depois de ter feito 2 anos de universidade sobre isso, a maneira que eu vou receber isso é diferente de uma pessoa que está começando e nunca fez isso. Então, é muito importante que a gente, na hora das nossas interações, estejamos com essas coisas muito atentas, tipo, o que o outro está vendo? Isso, gente, para mim, é o que é mais lindo, né? Tipo, a mulher começou a brigar comigo por alguma coisa. Eu falei, como é que você está vendo isso? Como é que aí, do seu lugar, isso está chegando? Por quê? Porque eu já sei que, a despeito de que tem uma coisa concreta, material que aconteceu fora, como ela está vendo tem a ver também com a experiência, as prévias expectativas dela, a história dela, os traumas dela, para conversar com o que vocês fizeram outro tipo de trabalho. Obviamente, vou dar um exemplo, não sei se eu trouxe um exemplo. Está lá no trabalho e uma colega está de costas e vem um colega e toca a mão no ombro dela por trás. Ela vira e dá um tapa na cara. Repare que se tem um homem olhando, vai dizer assim, gente, o que esse homem viu? Ele viu um colega de trabalho ou o cara chegou por trás e tentou fazer aquela brincadeira de ver quem era e ela virou e deu um tapa na cara. Ele vai ver e diz assim, gente, o que louca, o que todos os nomes que dão para as mulheres, certo? Porque é um homem, porque nunca foi abusado, porque nunca foi molestado, etc, etc, etc. Esta mulher tem um passado, tem um histórico. E a reação que ela vai ter tem a ver com o que ela vivenciou. Então, de novo, muito importante que vocês abram um espaçozinho de como é que meu filho está vendo isso? Como é que meu marido, meu namorado, minha namorada, meu colega de trabalho? E perguntar com uma genuína curiosidade. O que você está vendo? O que você está olhando? Você está no seu lugar. Ok? Então, assim, alguma pergunta, dúvida sobre observação que a gente vai entrar agora numa outra área de sentimentos. E assim, né? Só um comentário, falando sobre viés, né? Eu sou muito tema que eu adoro. E acho que basicamente com a gente entender que todos nós temos viés, né? Cada um de nós. Que formam os pré-conceitos, né? A forma que a gente pré-concebe o mundo. Então, a gente tem muita dificuldade de admitir que a gente tem preconceitos, né? E é uma coisa muito... Enfim, é o cérebro, como você trouxe, né? Tentando sobreviver, né? A forma de sobreviver. Então, acho que esse é o primeiro passo, e talvez o mais difícil deles, né? A gente entender que todos nós temos preconceitos, e é isso. O que a gente tem que fazer é admitir que nós temos
e questionar como eu vou quebrar todos os dias, né? Como eu vou questionar e confrontar os preconceitos que eu tenho. Porque se a gente não der esse passo, a gente não consegue caminhar para a empatia, né? Eu vou dar um passo atrás. Para mim, acho que essa é a questão mais complexa de tudo. Como é que eu... Um passo atrás. Muito mais simples, muito mais tranquilo. O primeiro passo você já deu. Admitir que a gente está com os nossos vieses. Você não chamou de preconceito. Um passo atrás é... Tem um chamado... Eu estudo também muito viés. A gente tem 78 já listados. Tem um chamado confirmation bias, que é o viés de confirmação. Gente, isso é sensacional. Nosso cérebro, quando você quer decidir alguma coisa, a Fabíola dele, lindamente. Que é, quando ela quer uma coisa, de todos nós, tá? Mas ela, eu vejo porque eu estudo isso. Aí ela fala assim, eu vou para a praia. Depois que ela decide, ela acha todas as justificativas que fazem com que ela queria a praia. Então, esse é o ponto. Só que é muito difícil, como você falou, a não ser que você estude, esteja fazendo um alto trabalho, que é o que a gente está fazendo aqui, para você achar sequer onde está o meu confirmation bias. Porque o seu cérebro, eu, como falei, eu sou coach de conflito, o seu cérebro não te deixa sozinho. O grande mágica do coach é isso. Você precisa de alguém externo para te fazer uma pergunta para você dizer, uou! E os meus clientes, as minhas clientes assim, what? Tipo, como assim eu não vi? Por quê? Porque o nosso cérebro, nesse viés de confirmação, ele vai buscar todas as informações que estão disponíveis que confirmam o que você quer e que não negue o que você quer. Então, você é muito raro, a não ser que você seja muito treinado, dizer assim, se não der certo, e será que existe uma outra possibilidade? Esse tipo de pergunta, as perguntas que a gente faz. Tá? Bom, vamos para sentimentos? Porque a Miguel nos começou aqui, o Statofa nos introduziu muito além linguagem nova para outras pessoas e a gente não é ensinado como criança. Tem um psiquiatra maravilhoso que trabalha com trauma, chamado Gabor Maté. Ele é um judeu que sobreviveu ao Holocausto, está radicado no Canadá. Fiz aula com ele. E aí ele diz o seguinte, a gente quando é pequenininho, a maioria de nós teve que escolher entre autenticidade e conexão. Porque quando você era pequenininho, você não tem todo o filtro social que eu falei no começo, o menino vai lá, deita no chão, Diego, esperneia e grita e xinga e diz o que não quer. Aquilo é autêntico, ele está em contato com a necessidade mais viva dele. O que a gente faz? Vai para o seu quarto. Então a gente aprende desde pequenininho. Ou eu sou autêntico, ou eu tenho conexão. Não dá para eu ser autêntico e ficar no meio dos outros seres humanos, porque os outros seres humanos não vão me aceitar do jeito integral, inteiro, pleno, total que eu sou. Tá? Então, a partir disso, algumas sociedades, outras mais, outras menos, o Brasil deve estar ali no meio. A gente entra em contato com o que está sentindo ou não. Em algumas conversas, a gente consegue dizer isso. Você falou isso, eu fiquei muito mexido. Eu, por exemplo, nasci homem negro no interior do Brasil e no Nordeste, no interior do Nordeste da Bahia. Para eu entrar em contato com as minhas emoções, eu tinha que fazer, a não ser as emoções de raiva, indignação, essas emoções que davam muita carga, davam muita energia. Eu me lembro uma vez, eu cheguei em casa, apanhei no colégio, cheguei em casa e o meu tio falou, se você voltar apanhado de novo, eu vou te bater. Nossa. Pensa isso. Até hoje, olha, eu 53, eu tinha, sei lá, 8, 9. Eu não aprendi, depois de velho,
literalmente. O que eu estava sentindo naquela hora? Era vergonha? Era medo? Era insegurança? Talvez até fosse, depois lá, bater no livro, mas entrar em contato comigo não era uma opção. Quando eu chorava na Bahia, a palavra que eu cresci ouvindo é engole o choro. Homem não chora. Então, assim, para eu entrar em contato com aquilo, para eu sequer dizer o que está acontecendo, que choro, gente, é uma expressão maravilhosa para você entrar em contato consigo mesmo. O que está rolando? O que está acontecendo? O que está vivo? A maioria de nós não tem linguagem para isso. A gente trouxe uma moletazinha aqui, que é umas listas de sentimentos, quando suas necessidades são atendidas e não, e a gente vai fazer uma dinâmica daqui a pouco. E agora muito generoso também. Vamos falar de necessidades. Gente, as necessidades são a base da hierarquia. É universal, como eu falei. Por exemplo, tem alguém aqui nessa sala que em algum momento da sua vida não tenha querido, precisado e desejado segurança? Respeito? Autonomia? Escolha. Quantas vezes a gente briga com os nossos meninos? Por quê? Porque a necessidade de escolha deles, de independência deles, claro, a gente está querendo. A gente está querendo preencher a nossa necessidade de cuidado, de carinho. E o que é que a gente diz para ele? Não vá. Eu tinha 13, 14 anos, queria voltar 1h da manhã, meia-noite, minha mãe e meu pai. Não. Repare que a estratégia, a gente fica bem claro. Meu pai e minha mãe tinham necessidade de cuidado, de carinho, de segurança. A estratégia deles era me proibir. Então, a necessidade, e eu reagia à estratégia, e não à necessidade. A minha necessidade era de escolha, independência, autonomia. E aí eu me rebelava contra ele. E pulava a janela. E ia no outro dia apoiava e ficava de castigo. A minha estratégia para preencher a necessidade de autonomia, independência, escolha, era essa. Para ficar bem claro que se talvez a gente conversasse, meu pai dissesse, meu filho, eu não quero que você volte tarde, porque eu tenho muita questão de segurança, eu quero cuidar de você, nananana. E, ao mesmo tempo, estou vendo que você tem uma necessidade de escolha, de diversão, de brincar, de comunidade com o seu grupo de amigos. Será que existe alguma estratégia que a gente preencha as duas necessidades? Esse é o ponto. Necessidade não é estratégia. Uma vez que eu aterrizo na necessidade dos dois, aí eu começo a poder conversar de como é que a gente faz para preencher a você e a mim. Ah, pai, então eu vou a cada meia hora, 45 minutos, eu me ligo para dizer que está tudo bem? Não sei, me viu aqui agora. Mas repare, quando dois seres humanos conseguem entender que as necessidades são, a conversa é outra. Não é vai, não vai, mando, não mando, rebelo, puto, xingo. Eu quero meu ciclo, tá? Então, assim, entendo muito bem disso. Eu só vou aprender depois. E isso eu estou falando de uma relação de pai, mãe, filho. Repare como é isso na relação de marido e mulher. Como é na relação de chefe e empregado, chefe subalterno, superior. Nem vou entrar também no que está acontecendo no mundo, porque senão a gente não sai daqui. Tá? Então, a brincadeira ou o convite é vamos pensar diferente. Por isso que eu estou falando, o paradigma também de pensar. Motiva todos os nossos comportamentos, isso é muito importante. O que a gente faz não é por causa do que o outro fez, o que o outro disse. É para preencher uma necessidade. O outro é o gatilho ou o estímulo para aquilo acontecer. Gente, isso é muito importante. Então, se eu estou aqui e o meu pai diz não vai, não é o não vai que me deixa com raiva, que me deixa decepcionado, que me deixa puto. O que é que me deixa com raiva, decepcionado? Puto é a minha necessidade de independência, de escolha, de autonomia. Ou seja, isso aqui muda tudo, hein? Poder estar de volta na mão de vocês. Por quê?
Se você identifica a necessidade que apareceu na interação com o outro, você pode achar uma outra estratégia e não culpar mais o outro, que é a razão de você estar miserável, de você estar triste, de você estar carente, de você, whatever você acha que está. Isso, para mim, foi transformador quando eu tenho contato com você e digo, opa, peraí. Então, não é mais a Morgana. E eu não preciso mais mudar a Morgana, ou eu não preciso mais que a Morgana mude de comportamento para eu, que é o que a gente vem fazendo no mundo, né? Ajeitando para ver se o mundo anda redondinho do jeito que a gente quer, porque a gente tem vários triggers. Não. A partir do momento que eu não estou dizendo aqui que se um homem disser uma frase machista para uma mulher, aquilo não aconteceu. Ou a gente vai fazer de conta que está tudo bem. Não é isso. Quando eu uso essa frase, quando eu uso essas palavras, isso parece uma necessidade de respeito, e eu vou agir a partir deste lugar. E não como se esse homem tivesse o poder de me desestabilizar. Eu vou agir deste lugar para preencher a minha necessidade. Aí você escolhe a estratégia que você quer. E dependendo dos recursos que você tenha no momento. Tem hora que você está cheio de recursos e você vai partir para ensinar e dizer aí o que é que está acontecendo e como é que isso chegou. Tem hora que você diz assim, não, um dia estou morta, vou virar as costas para embora. Entendeu? E aí você percebe e você volta para o primeiro slide, você tem contato com o que está acontecendo com você. Vou dar um exemplo, só para... E foi a questão de gênero, porque é o que está na minha pele. Eu te falei isso, né? Estava na academia, entra um homem branco, eu estou lá olhando, na academia no prédio. Entra um homem branco, não me diz nada, não pergunta nada, liga o ar-condicionado. Aí ele vai, liga o ar-condicionado, faz a malhação dele, sai e deixa o ar-condicionado ligado. Eu continuo malhando, entra um outro homem branco, desliga o ar-condicionado, não me pergunta nada. É como se eu não existisse. Então, na mesma hora, me deu aquele bolo. O que está rolando? Não é o cara desligar ou não desligar, ligar ou desligar o ar-condicionado. Aí eu entro em contato e digo, a minha necessidade de ser visto é uma necessidade. De ser visto, de ser ouvido, da presença do outro. Porque assim, eu tenho essa coisa. Se eu estiver em qualquer lugar, eu vou ligar, desligar, eu pergunto, tem algum problema? Ou alguém se objeta a eu diminuir um pouquinho, ou aumentar um pouquinho? Porque é um ambiente que a gente está compartilhando. Então, assim, aí eu entrei em contato, não é o que eles tinham feito, deixaram de ter importância, mas diminui porque eu volto para mim. Entende? Eu entro em contato falando, uau, isso é algo que é importante para mim. Ser visto, ser percebido, perguntar, tratar, carinho, cuidado é algo que é importante para mim. Aí eu volto e percebo isso. A gente não está adiantando que é para dar tempo a gente fazer a dinâmica. Eu sei que tem um negócio como estacionamento. Pergunta de novo. Comecei com uma pergunta e vou terminar com outra. Como é que eu sei se eu estou fazendo um pedido ou uma demanda? Vocês estão vendo ali. O pedido tem que ser factível, concreto, específico, afirmativo. O que a gente mais faz é pedido negativo. Né? Pelo menos eu cresci ouvindo isso. Não deixe a toalha sobre a mesa. Ou sobre a cama. Não. Não. Vocês completam a frase. Vocês estão vendo. A ideia da CNV é que eu faço uma coisa que é assim. Orgânico, você poderia, que você chega em casa, deixar o seu... Parece que tem um problema com o sapato. Deixar o seu sapato neste lugar específico que a gente combinou. É um pedido que é específico, que é factível, que é afirmativo, que é específico. Mas como é que eu sei se eu estou fazendo um pedido ou não, ou uma demanda para a Morgana? Ok?
sente confortável, então, alternativa, execução. A consequência, quando se sente confortável. Alternativa, opção, essa é uma opção. Comando. Como é que você sabe? E você, não o outro, mas e você, como é que você sabe? Eu aceito não. Oh, e me mostra. Como assim? Eu aceito não. Se você está no comando, você não está aceitando uma resposta diferente da pessoa com quem você está falando. Você está comandando. Se você faz um pedido, você pode ter qualquer resposta. Excelente. Trocando em minutos. Quando eu faço um pedido e ouço um não, Morgana, você poderia... Não. E você ficar pé da vida, ou continuar conversando, ou ter pessoa também, né? E quando ele está convencendo a pessoa, ou convencendo a pessoa, você não tinha um pedido. Você tinha uma demanda. E aí tá tudo bem ter demanda, gente. Eu só não quero que vocês fiquem pensando que um é melhor do que o outro. Tá tudo bem ter uma demanda, mas entre em contato. Qual é a necessidade? Não é o outro que tá me deixando puto porque não fez o que eu não queria, ou o que eu queria. É qual é a minha necessidade que está gritando que precisa que seja atendida agora. Entendeu? E aí o Marshall, para terminar, ele resume o seguinte. Vocês estão vendo uma girafinha aqui. E ele diz que essa linguagem é a linguagem... Ele criou dois bichinhos, né? Aqui no começo, dois bichinhos que é uma girafa e um chacal. Ele diz que tem a linguagem do chacal, que é essa linguagem que a gente usa no dia a dia, de julgar, de avaliar, de gritar e de xingar, e da girafa. Que a girafa é, você sabe, o bicho que tem, senão, o maior coração do mundo, porque tem que bombear sangue lá, aquela pescoço enorme. E aí ele brinca com essas duas coisas, que é a girafa e o chacal. Toda vez que eu estou falando numa linguagem de girafa, eu estou em contato com meus sentimentos, emoções e necessidades, e eu vou fazer um pedido, se for preenchido ou não, a gente vai continuar a conversa. E se o outro disser não, eu tenho duas opções. Eu volto e conecto, ou eu digo, por que não? Porque toda vez que eu entro em casa, eu prefiro, ou eu gosto de ir direto para o banheiro e tomar meu banho. Porque eu vim da rua e a primeira coisa que eu faço quando eu entro em casa é tomar banho. Repare que aí ele já não está deixando de fazer o pedido. Ela está preenchendo a necessidade dela. Aí eu continuo a conversa. Ok? Gente, eu vou com mais um slide e eu vou parar. Não. Isso. Perguntas e comentários para a gente fazer uma dinâmica. Eu quero saber quanto tempo eu tenho para saber a dinâmica que a gente vai fazer. Perguntas, comentários, reclamações? Eu tenho pergunta. Right. Eu vejo quando eu li o livro, né, e Marshall, e entendo a teoria, mas eu acho que a maior dificuldade das pessoas, em geral, que não se aprofundam tanto quanto você, é de colocar em prática e de fazer com que o outro consiga interagir com você e viver essa dinâmica de ter uma comunicação não violenta. Então, como é que você convence o outro, ou como é que você demonstra para o outro que você precisa ter um outro tipo de conversa, em outros termos? Vou falar um pouquinho de como é que foi minha trajetória. Quando eu primeiro aprendi CNV, eu achava que eu queria que o mundo inteiro falasse CNV, porque é ali. Essa é a grande verdade. É maravilhoso você ter... Eu acabei de voltar, chama de IIT, que é International Intensive Training. A gente fica 9 dias num retiro, na verdade, 10 dias no retiro, só de CNV com os treinadores. Fui lá no Brasil, eu fui assistente de uma da minha professora da Califórnia, eu fui tradutor também. E assim, era um mundo 101 pessoas que só falavam girafa. De vez em quando saía um chacal, mas... E aí, isso é maravilhoso. Mas eu percebi que não rolava. Meu chefe não ia aprender, o embaixador não ia aprender a falar uma linguagem
só porque eu queria conversar em CNV. Para responder a sua pergunta de uma maneira simples e direta, Fabiola, e eu descobri também uma coisa, talvez vocês descubram se vocês continuarem. Eu entender CNV não quer dizer que eu consiga aplicar CNV. Ou seja, eu estou batendo cabeça nos últimos 6 anos para tentar fazer esse atalho que eu mencionei. Porque a minha mente, no automático, vai para aquela via de 5 faixas, que é criticar, julgar, avaliar. Graças a Deus, nós temos milhares de pessoas para nos ajudarem, porque as pessoas estão literalmente fazendo o que elas querem e não o que a gente quer. Então, o que não falta, se você não mora numa cabana sozinho, o que não falta é gente para te ajudar a treinar CNV. Eu brinco com isso, né? Sim, eu entro num lugar, eu vou ao trabalho, eu falo com a minha esposa, eu falei, cara, hoje de manhã eu fui CNV com meu filho. Ontem, a família pediu para eu comprar um ovo, ela estava estudando, e não vou, não sei o quê, né? Saiu e foi para a festa, dormiu fora e não comprou ovo, que ela gosta de comer no café da manhã. 6 e pouco da manhã, eu estava na mesma academia. Eu para ele. Eu sabia que ele estava dormindo, porque eu queria acordá-lo. Aí é a minha estratégia. E a minha necessidade é respeito, contribuição, colaboração, responsabilidade. Aí, Diego, aí já não comprei o ovo. Já bateu. Aí, porra, não. Porque isso é muito importante também. Dentro do paradigma que a gente vive hoje, é de culpabilização e de vergonha. O que a gente quer? Que a pessoa... Não, desculpa. Porque a gente sempre quer, ou essa dinâmica é o outro vai se sentir culpado, o outro vai se sentir culpa, o outro vai sentir vergonha pelo que ele fez. Porque a gente também não quer que o outro entre em contato, ou não quer. A maneira que a gente estruturou a sociedade não é para o outro entrar em contato com o que está vivo. Porque assim, tá tranquilo, o Diego só está atendendo uma necessidade dele. Eu também não quero que ele se sinta vergonha, que ele se sinta culpado. Então ele já começou, tipo, desculpa. Eu falei, não é isso. O ponto é, você tinha 2 necessidades. Falei, ele também já fez um curso, então é mais fácil. Você tem 2 necessidades, a sua e a de sua mãe. Você preferiu atender uma, e aí tem as consequências. Não ligar para ela, não falar. Então, repare que nessa maneira de conversar, é longo, mas porque eu estou aproveitando para alguns pontos de ensinamento, e primeiro estou trabalhando em mim. Porque se eu não trabalhar em mim, eu vou ficar achando que, primeiro, todo mundo tem que falar girafa e não chacal, que é praticamente impossível. Segundo, se eu trabalhar em mim, eu não quero o resultado, eu quero a conexão. Eu me senti muito mais conectado com o dinheiro. Quando eu falo isso, você sabe que a gente conversa nesses termos quase sempre, eu me sinto mais conectado que é, não, o que ele queria também é genuíno. Eu não parto do lugar de tipo, entendeu? E aí vem toda uma onda de certo, errado, bom e ruim. Lembra que no começo eu falei que a gente ia sair do paradigma do certo, errado e do bom e ruim? A única maneira de sair desse paradigma é quando eu vou. Gente, todo mundo só age para atender a necessidade. Se o Diego não comprou um ovo, qual a necessidade que ele estava tendo? A gente chama de community em inglês, mas eu nem sei a tradução em português. Do grupo dele. De diversão, de alegria. Ele trabalhou essa semana toda, 5, 6 dias direto, estava precisando espairecer. Entendeu? E namorar, e dar beijo na boca das meninas. Isso tudo é a necessidade dele. Ele estava preenchendo. E aí eu não fico culpando o Diego. Eu vou tentar entender. E, obviamente, na primeira coisa. Diego, essa necessidade, essa necessidade. Como é que a gente faz? Qual é a estratégia que a gente bola para preencher? Também não é legal. Sempre você preterir a necessidade do outro. Te respondi?
Outra pergunta, antes da gente fazer a dinâmica, e outra pergunta eu tenho para discutir qual é a dinâmica. Tempo? Eu tô quase saindo. Alguém está com o carro que tem A que Valéria, Eu a Caixa bem cedo. Eu também, mas assim, se for É, pra mas falar não- dinâmica, eu vou e volto, chego no meio, ou se eu preciso tirar o carro daqui.